dando continuidade à exposição, né? Depois de que nós vimos o contexto de como estava a situação dos discípulos, né? Jesus ele vai para que ele conforte o coração, para que ele traga um renovo, traga uma alegria, traga ali uma restauração de ânimo, tire aquele desânimo. Você vai ver que ele começa dando uma ordem aos discípulos. Você vai ver isso do versículo 1 até o versículo 3. Ele dá uma ordem para que eles não se perturbassem. E Jesus começa assim, para que o coração dos discípulos, nós sabemos que, como eu disse anteriormente, o coração dos discípulos estava turbado, né? ou estava perturbado, e Jesus ele começa dando uma ordem: não se perturbe o vosso coração. Jesus diz: eu dou-vos uma ordem, não perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração diante de todo esse contexto do que está acontecendo. E aí Jesus vai dizer por quê. Por que vocês não devem perturbar o seu coração? Jesus começa assim: crede em Deus, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim: assim como vocês creem em Deus. Aí Jesus vai dizer assim: crede em Deus, crede também em mim. Então, Jesus está dizendo assim: assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está enfocando a sua divindade. E Jesus, ele mesmo disse aos discípulos: eu e o Pai somos um. É o que nós vamos ver. Então, Jesus aqui estava enfocando a sua divindade. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Da mesma maneira que vocês creem em Deus, creiam em mim. Creiam em mim e não fiquem perturbados com tudo isso. Mas como? Como não se perturbar? Aí Jesus vai adiante para mostrar o porquê que eles não deviam se perturbar. Jesus diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então não se perturbem. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E o que é a casa do Pai? Poderemos entender que a casa do Pai é a morada de Deus. Quem é o Pai de Jesus? É Deus. Então, se na casa dele, aonde Deus habita, há muitas moradas, automaticamente nesse lugar é a morada de Deus. Apesar que nós sabemos que Deus, ele é transcendente, né? Ele é imanente, né? Ele é um Deus pessoal, mas também ele é um Deus transcendente, que transcende, né? Mas também não é um Deus panteísta. Deus é a árvore. Caso não esteja enganado, é o panteísmo que ensina que Deus é a árvore, Deus é o vento, Deus é tudo, né? Deus é a terra, mas não nesse contexto. Mas Deus transcende, ele é atemporal, ele está além, mas ele é um Deus imanente, e a maneira dele se mostrar imanente foi através de Jesus Cristo, que ele através de Jesus Cristo, ele veio como homem, e um homem com a dupla natureza, não deixou de ser Deus, mas Deus homem, e passou pelas dificuldades, né? A única coisa que ele não provou foi o pecado. Jesus não cometeu pecado, mas Jesus ele viveu como nós hoje vivemos, né? Então Jesus ele fala da casa do Pai. Não, creiam em Deus, assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Veja que ele está confortando, e agora ele desvia o olhar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então vocês não devem se preocupar. Por que vocês não devem se preocupar? O versículo 3 diz: e se eu for, quer dizer, Jesus está dizendo: eu estou indo, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para a casa do Pai. E o que eu estou indo lá fazer na casa do Pai? O versículo 3, aliás, o versículo 3 diz assim: se eu for, vou-vos preparar lugar. E se eu for, vou-vos preparar lugar. Quer dizer, Jesus estava indo abrir o caminho.
para que nós tivéssemos acesso a essa casa, a essa morada ali junto ao Pai. Então Jesus estava abrindo esse caminho. E como foi que Jesus abriu o caminho? Na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados. Quando ele disse lá diante da cruz, está consumado ali. Jesus ele fez ali o seu sacrifício propiciatório, né? Seu sacrifício expiatório por todos os nossos pecados. E Jesus agora ele abre acesso para que nós possamos ter acesso a essa casa do Pai. E quando nós passarmos dessa vida com a morte ou com o arrebatamento, nós possamos ser conduzidos a essa casa do Pai. Mas Jesus ele fala da casa do Pai, ele diz que está indo para lá, e ele diz que está indo para lá preparar lugar, mas ele diz também, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. E aqui nós poderíamos botar até um ponto de interrogação, virei outra vez, mas quando, né? Até um texto que eu estou estudando lá de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, os falsos profetas, eles vão questionar exatamente isso, né? Se Jesus, por que Jesus não voltou ainda diante de tanto tempo, já que ele já tinha partido e não fazia tanto tempo ainda, porque Pedro ainda estava vivo, né? Então não fazia tanto tempo assim, mas eles ali já questionavam, né? E uma das formas de Pedro mostrar que a palavra de Deus ela não falha é que Pedro faz um apontamento direto para quê? Pedro faz um apontamento direto para a criação que Deus, através da sua palavra, criou. E depois Pedro mostra que através da sua palavra também ele trouxe o juízo ali na época de Noé. Então Pedro enfoca que a palavra de Deus ela é fiel, ela se cumpre, ela não passa as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpre, ele vai cumprir, ele cumpre em nossas vidas, ele cumpre os propósitos de Deus para as nossas vidas serão cumpridos. Então nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ele vai voltar, porque ele disse que eu vou vos preparar lugar, e se eu vos for preparar lugar, virei outra vez, e ele traz ali, ele virá, e ele diz, o que virá? Ele diz, vos levarei para lá. Então, fiquem calmos, tirem essa angústia. A única coisa é que ele trabalha lá em Mateus capítulo 24 e 25, ele trabalha a questão de que nós devemos estar preparados, né? Que nós poderíamos questionar, né? Jesus, ele disse que voltará, nós não sabemos quando, mas ao mesmo tempo ele diz que nós devemos ser vigilantes, né? Até ele diz que se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele se prepararia para não ser pego de surpresa. Então, da mesma forma, devemos ser nós também, devemos estar preparados. Então, a primeira forma de Jesus, o que Jesus trouxe para que consolasse o coração deles, é trazer uma revelação que Jesus estava indo com um propósito para junto de Deus, e que junto de Deus nós também temos morada, e que Ele é o meio para que nós tenhamos morada, temos acesso a essa morada diante de Deus, e Ele traz a visão. Eu estou indo, mas vários religiosos da época ali, os rabinos, os fariseus, tinham morrido e ninguém voltou, né? Os reis de Israel, o próprio Davi morreu, né? O próprio Moisés, né, morreu. Mas Jesus, ele disse que ele disse que partiria, né? E ele já vinha dizendo que ele seria morto, ele morreria, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Mas ele está dizendo, eu vou voltar. Então, quer dizer, eu vou ficar vivo e vou voltar com o propósito de levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, consolem uns aos outros com essa verdade. Sejam consolados com essa verdade. Tira toda a angústia do coração de vocês, porque eu vou, mas eu volto. Então, vamos dar sequência logo em seguida, né, a qual é o caminho para que nós tenhamos acesso à casa do Pai, né? Como nós podemos chegar a essa casa do Pai, né? Nós sabemos que Jesus ele foi nos preparar lugar, e que ele prometeu que voltaria, né? E nos levaria.
Então ele vai trabalhar exatamente isso do versículo 4 ao versículo 6. Eu continuo na sequência.